Vamos orar? Nosso grande e eterno Deus, nós te damos graças pelo teu cuidado singular que tornou possível nossa existência até aqui. Te damos graças por tuas muitas bênçãos em cada um destes dias de encontro especial consigo, nesta semana de compromisso. Ao ter acesso à penúltima mensagem e à última noite desta semana, queremos clamar por contínua direção e orientação do teu Espírito. Perdoe nossas faltas, receba-nos e aceita-nos em doce nome por amor de Jesus. Amém. Boa noite, Igreja de Deus. Feliz sábado. Estamos sendo ricamente abençoados. Somos testemunhas das bênçãos de Deus nesta semana. O Senhor falando para nós através do seu servo, pastor Baltazar Mateus Angola. E tal como nós informamos ontem, Deus o chamou para cumprir uma outra missão num outro lugar. E estamos aqui para dar sequência desta semana e amanhã poderemos fazer a conclusão do mesmo. Teremos um sábado muito especial, porque teremos a ceia do Senhor no período da tarde. Prevê-se também que estejamos juntos durante o dia todo, principalmente porque se pensa não voltar para casa por causa do almoço de confraternização, onde cada um, através daquilo que ele preparou, podemos nos organizar neste nosso recinto vasto e podermos desfrutar então da companhia dos irmãos. Esse é o plano que se prevê, e tudo bem planificado para oferecer nutrição espiritual, companheirismo e, acima de tudo, desfrutarmos da presença de Deus. Amém? Para aqueles que estão atentos com cada um dos dias desta semana, podemos confirmar que no domingo nós falamos a respeito da necessidade de separar um tempo especial com Deus em todos os dias. Também, na segunda-feira, falamos a respeito de desenvolver um espírito de perdão, reconciliação em nossos relacionamentos interpessoais. Na terça-feira falamos a respeito de selecionar hábitos saudáveis. Na quarta-feira falamos a respeito de cumprir com a missão de Deus. Deus nos chamou para cumprir com sua missão. Na quinta-feira ontem falamos a respeito do sábado. Aprendemos como a Bíblia recomenda ou orienta a guarda do sábado. Hoje vamos falar a respeito de um dos elementos daquilo que chamamos de doação sistemática. Para podermos compreender a mensagem de hoje, quero convidar os irmãos para o primeiro capítulo desta noite em Gênesis 4. Gênesis capítulo 4. E por sinal um capítulo muito conhecido. Eu ainda me lembro que na tenra idade, dentro das nossas escolas cristãs, apresentava-se constantemente este capítulo. Gênesis capítulo 4 fala a respeito de dois filhos de Adão e Eva. Quem eles eram? Abel e Caim. Vamos ler o verso 4, 5 até o verso número 6.
Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Sublinhe estas frases que estão interligadas. O texto diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas Deus não se agradou da oferta de Caim. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Verso 7, em conclusão: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Palavra do Senhor. Amém. Tal como disse, o capítulo 4 do livro de Gênesis é um capítulo muito conhecido no mundo cristão. É interessante perceber que o capítulo 4 faz parte dos primeiros capítulos da Bíblia. E Gênesis é o livro que nos informa a respeito da origem de tudo. A origem do mundo, a origem da humanidade. E também no contexto do planeta Terra, Gênesis nos apresenta a origem da adoração. No capítulo 4, nós encontramos que estes filhos de Adão entenderam adorar a Deus. E a compreensão que tiveram a respeito desta ação era uma compreensão que já era do domínio deles. Eles sabiam que precisavam adorar a Deus e também sabiam como adorar a Deus. O que nós vemos aqui não é uma informação acidental. Eles sabiam perfeitamente que para adorar a Deus existem elementos que determinam nossa adoração. E dentre estes elementos que determinam a nossa adoração, existe a doação sistemática. Doação sistemática é nada mais, nada menos senão adorar a Deus por meio das nossas doações. Se em Gênesis nós encontramos, no começo da história do mundo, os seres humanos adorando a Deus através de suas doações, isto quer dizer que nossas doações são parte integrante da nossa adoração. Adoramos a Deus orando, adoramos a Deus louvando, adoramos a Deus estudando a Bíblia, mas também a Bíblia nos apresenta que adoramos a Deus por meio das nossas doações. Não é por acaso que em Deuteronômio capítulo 16, no verso 16, nós encontramos uma das mais interessantes declarações de Moisés. Deuteronômio 16, no verso 16, nós podemos encontrar a seguinte declaração: 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos. O verso continua dizendo: e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, porém, sublinha a última parte, não aparecerá vazia perante o Senhor. Noutras versões, provavelmente, as que os irmãos têm em mão, o texto sagrado diz que não apareça diante da presença de Deus com mãos vazias. Eu disse que esse verso bíblico de Moisés é interessante, mas na verdade reforça a ideia bíblica de que nós adoramos a Deus também por meio das nossas doações. Então, a primeira informação que nós aprendemos em Gênesis é que nós
precisamos compreender que doar ou doação faz parte da nossa adoração. Outro ponto importante que nós aprendemos em Gênesis capítulo 4 é que nem qualquer, ou não são todas as doações que são recebidas por parte de Deus. Quer dizer que Deus orienta que adorá-lo nós precisamos doar, mas o mesmo Deus, em Gênesis capítulo 4, mostra que existem doações aceitáveis diante dos seus olhos e existem também doações não aceitáveis diante dos olhos de Deus. O capítulo nos apresenta Deus aceitando a oferta de Abel e no mesmo instante Deus rejeitando a oferta de Caim. Isto quer dizer que todas as vezes que nos dirigimos a Deus em adoração por meio das nossas doações, precisamos ter consciência que não são todas as doações que Deus aceita. Longe de pensar que para Deus o que importa é o muito. Longe de pensar. Para Deus o que importa é doar a Ele de acordo com aquilo que Ele prevê, da forma como Ele prevê nas Sagradas Escrituras. A rejeição de Deus a esta oferta apresentada por Caim é porque não compreendia o panorama, o programa ou a intenção tal como Deus propôs desde o começo. Quer dizer que nós somos convidados a compreender a doação na visão de Deus por formas a sermos aceites em nossas doações quando formos adorando a Deus. Outro ponto interessante que nós encontramos na Bíblia é que Deus tem uma natureza doadora. A natureza de Deus é uma natureza doadora. Irmãos, permitam ilustrá-los de uma forma bem prática em nossos lares ou nas nossas relações interpessoais. Imagine comigo, um pai decide passar num supermercado e ele compra alguma coisa para o seu filho. Imagine que decida comprar frutas. E quando chega em casa, entrega essas frutas para os filhos. E ao mesmo tempo, trazendo na presença de Deus, não são ofertas que eles próprios produziram, que eles inventaram. Abel e Caim não inventaram animais, nem inventaram plantas. Não inventaram. É o próprio Deus que tudo criou, tudo fez, mas estava pedindo a eles que pudessem vir na presença dele em adoração através das suas doações. Amados, quando estudamos corretamente doação sistemática na Bíblia, nós compreendemos que as nossas doações não beneficiam a Deus. Retiremos completamente este pensamento. As nossas doações beneficiam a nós mesmos. Nós somos os beneficiários das doações que fazemos a Deus. Ele é dono de tudo. Confirme isso. Em Salmos capítulo 24. Em Salmos 24 nós encontramos a famosa e poderosa declaração: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo que existe pertence a Ele. Em Ageu há uma confirmação desta informação: minha é a prata e o ouro. Podemos consultar os principais acadêmicos deste mundo. Nenhum deles conhece a fórmula de se fazer diamante. Nenhum deles conhece a fórmula de fazer ouro. Eles não conseguem, encontraram tudo. O que eles fazem é explorar os lugares onde podemos encontrar todos estes minerais. O ser humano encontrou toda a riqueza. Encontrou na natureza tudo. Então Deus não é o beneficiário destas doações. A doação sistemática nos informa que Deus deseja, mais do que qualquer coisa, curar o pecado que se encontra instalado no coração humano.
Quem me disse isso? Jesus. Mateus capítulo 6, no verso número 21. Vamos ler esse texto bíblico. Em Mateus capítulo 6, o verso 21, Cristo fez um sermão e ele falou exatamente isto. Em Mateus capítulo 6, no verso número 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso quê? Coração. Circule a palavra coração e a palavra tesouro. Porque de acordo com a construção gramatical desse verso, eles se encontram numa ordem paralela. Falar do tesouro, nessa abordagem, é também falar do coração. O tesouro trata-se do dinheiro, trata-se das posses humanas, trata-se dos bens que as pessoas têm. Então Jesus mostrou que a questão da doação tem que ver com o coração. É o coração humano que se encontra numa condição de podridão e precisa ser curado por Deus. Deus, quando orienta que precisamos doar a Ele através da nossa adoração, Deus quer curar a natureza do nosso coração. É uma das formas pelo qual Ele deseja transformar o ser humano. Não pensemos que Deus necessite dos teus bens. Não pense desse jeito. Coloque em tua mente a ilustração que apresentamos de um pai que aparece no lar, em casa, com uma bolacha, com uma fruta, e entrega para o filho. E está pedindo apenas uma partícula disto aqui que se encontra em sua própria mão. É o mesmo que acontece no nosso relacionamento com Deus. Ele é o doador da vida. Deus é o doador de tudo que existe. Ele doou vida para nós, doou saúde, doou proteção, doou emprego. Ele é o doador de todo o nosso salário. Ele que protege ou sustenta as nossas famílias. Ele doa tudo. Deus tem uma natureza doadora. O caráter de Deus é um caráter doador. Então não temos alguma coisa que podemos dar a Deus para tentar impressioná-lo. Não, não existe isso. Ele, quando orienta que precisamos doar, Ele quer curar o nosso coração. A preocupação principal de Deus é o coração humano. Não existe uma outra preocupação. É justamente o coração humano, coração dos seres humanos. Por isso é que a palavra oferta na Bíblia, a partir da definição etimológica do hebraico, significa aproximar-se de alguém. Esse termo oferta não é um termo português. De acordo com a Bíblia, a partir do hebraico, oferta significa aproximar-se de alguém. E porque estamos dentro do contexto da Bíblia, não é um outro ser pelo qual desejamos nos aproximar. É nos aproximar de Deus. Abel e Caim sabiam que para se aproximar de Deus, eles precisavam compreender a necessidade de doar a Deus aquilo que são as suas posses ou os seus bens. Doar a Deus. Então, os últimos compromissos da Santa Convocação falam a respeito das duas principais formas de doar a Deus na Bíblia. Duas principais formas de doar a Deus. Doamos a Deus através dos dízimos e doamos a Deus através das ofertas. Para o dia de hoje, a doação de que precisamos dar ênfase é doar a Deus através da teologia ou da mensagem bíblica sobre dízimos. Teologia bíblica a respeito de dízimos. Deixa-me contar-vos uma história um pouquinho engraçada. Lá nos anos 2008, 2009, 2010, nós estávamos nos preparando para a faculdade e naquela época existiam muitas escolas de preparação para os estudantes do ensino médio que precisavam avançar para a universidade. E eu estava numa dessas escolas de preparação e nós tínhamos um professor que era excelente em matemática. Excelente em matemática, muito conhecido em Luanda e também em Angola. Certa vez ele colocou um exercício no quadro e ele começou a resolver
Mas todos nós notamos que o professor estava encontrando sérias dificuldades. Estava com dificuldades, não estava a terminar a resolução. E depois ele teve que improvisar e todos nós percebemos mesmo que ele improvisou. Todos percebemos que ele improvisou. Irmãos, em algumas vezes nós pensamos que Deus não sabe calcular. Nós pensamos que Deus não sabe calcular. Como assim? Deus na Bíblia declara, vamos ler Malaquias capítulo 3, do verso 10. Deus declara claramente, Malaquias capítulo 3, o verso 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A doação de que estamos fazendo menção hoje, ou ênfase hoje, é a doação através dos nossos dízimos. O que é dízimo? A 10ª parte do nosso rendimento. A 10ª parte das bênçãos que Deus tem colocado em nossas mãos. Por que eu disse que algumas vezes pensamos que Deus não sabe calcular? Porque existem cristãos que entendem que dizimar para Ele é retirar uma parte do seu rendimento, de suas bênçãos, que ele entende que não, essa parte que eu devo dar a Deus. Não importa a quantidade. Na verdade, o texto bíblico, desde o Antigo Testamento, quando fala de dízimo, está a falar a respeito de 10ª parte. Quer dizer que dízimo é mesmo o 10% do nosso rendimento total. Quando damos uma quantia diferente desta, então não podemos chamar isto de dízimo. Dízimo na mente de Deus é a 10ª parte do nosso rendimento. Olham como o profeta Malaquias se expressou diante do povo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A primeira informação relevante que eu encontro aqui é que Malaquias diz que trazei todos os dízimos. Nós estamos acostumados a olhar para os 10 mandamentos como sendo a única lei de Deus. Mas na Bíblia nós encontramos muitas leis. E nós podemos adicionar também esta lei. O verbo é apresentado aqui nesse contexto num imperativo. Trazei todos os dízimos. Trazei. Outro elemento importante é que o texto declara todos os dízimos. Mas por que o autor ou o profeta não falou para o povo: trazei o dízimo à casa do tesouro? Mas ele disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Existem pelo menos 2 razões principais. A primeira razão, naquela situação de começar a vida porque estavam saindo do cativeiro babilônico e precisavam reconstruir o templo, mas também precisavam organizar a vida deles, a casa e tudo mais. Eles perceberam que ter que organizar a vida deles e ao mesmo tempo ter que construir o templo de Deus por meio das suas doações, acabava ficando muito pesado naquilo que é a realidade dos seus orçamentos. Eles viam que é muito peso. Malaquias é levantado por Deus para dizer que trazei todos os dízimos. Quer dizer que durante muito tempo o povo estava retendo os dízimos, aquilo que não era deles, uma parte do rendimento que não lhes pertencia. Deus declarou: trazei todos os dízimos. Tudo que você tem que é dízimo, que está sob teu domínio, que está na tua posse, que está sob teu governo, isto não te pertence. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então a primeira informação que nós compreendemos dessa declaração de Malaquias era justamente a intenção ou a ação do povo de reter aquilo que não lhes pertencia, porém pertencia a Deus. 2. Trazei todos os dízimos. Leva-nos a compreender uma lição bíblica interessante. Que lição é esta? O dízimo não é somente daquilo que é o meu salário, mas o dízimo, do ponto de vista bíblico, é de acordo com a quantidade das bênçãos que Deus tem dado para a minha própria vida. Eu não sei se essa parte nós conseguimos compreender.
Há pessoas que estão vivendo sua experiência de vida de uma forma que não dependem unicamente do seu salário. Deus está informando que todas as fontes das nossas bênçãos, elas precisam ser também a fonte dos nossos dízimos. Quer dizer que nós dizimamos a Deus, tanto de acordo com aquilo que é o nosso rendimento normal, mas também dizimamos a Deus de acordo com todas as oportunidades, todas as fontes, todas as proveniências de bênçãos que dele recebemos. Onde estou a tirar essa informação? Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Em Gênesis capítulo 28, nós vamos encontrar no verso 22, uma declaração do homem de Deus, Jacó. O texto declara: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Vamos sublinhar a última parte. E de tudo quanto me deres, tudo, percebam o absoluto, tudo, todas as proveniências possíveis, todas as fontes de bênção, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Não é o primeiro texto bíblico que nós encontramos que o dízimo deve ser extraído das bênçãos, da quantidade de bênçãos que Deus nos tem concedido. Por isso é que no ano passado nós estudamos a respeito do dizimar, do ponto de vista bíblico, onde a informação que recebemos do trimensário dizia que o dízimo deve ser retirado do salário bruto. Porque o salário bruto reflete a quantidade, a completude das nossas bênçãos. Nesse sentido do nosso rendimento regular. Porém, de todas as fontes de bênção, Deus orienta, tal como é apresentado aqui pelo servo do Senhor, Jacó: de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei os dízimos. Certamente eu te darei os dízimos. Então, esta é a segunda e principal razão pelo qual Malaquias não escreveu. Peço que Joaquim volte o texto de Malaquias 3, o verso 10. Esta é a principal razão pelo qual Malaquias não escreveu: trazei o dízimo à casa do tesouro. Ele não disse que trazei o dízimo, não. Ele disse que trazei todos os dízimos. Quer dizer que existem muitas proveniências. Existem muitas fontes de bênçãos. E para aqueles que são pais, nós somos instruídos de acordo com aquilo que é os princípios da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que os filhos, ainda como pequenos, precisam ser instruídos em generosidade. Mesmo este exercício de você dar alguma coisa para o filho e você pedir alguma coisa dele, do que você deu, é o exercício, é a disciplina, é o ensino que está fornecendo ao filho a respeito da necessidade de se tornar generoso. Outra informação importante que nós encontramos no texto: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O dízimo não é para qualquer lugar. A pessoa que pega o dízimo disse: não, eu encontrei algumas pessoas pobres, eu vou pegar o dízimo e eu vou entregar para os pobres. O texto define o lugar, determina o destino do dízimo. Recordem que Abel e Caim, a ilustração de Gênesis capítulo 4, nos mostra que Deus pode aceitar ou Deus pode rejeitar nossas doações. Quando é que Deus rejeita? Essa pergunta é relevante. Deus rejeita quando fazemos de acordo com aquilo que pensamos, de acordo com aquilo que achamos ser correto. O que é correto não é o que o homem pensa, não é o que o ser humano pensa. O que é correto é que o Deus pensa, aquilo que ele revelou nas Sagradas Escrituras. Por isso é que o texto diz que, para que haja mantimento na minha casa, então a casa do tesouro, dentro desse texto bíblico, é a casa do Senhor. É o único lugar legítimo para recepcionar, para cuidar e dar destino daquilo que é a gestão ou administração dos dízimos. A casa
do tesouro. Há um elemento muito importante que me chamou a atenção nesse verso bíblico. Na verdade, desde 2018 eu venho estudando profundamente esse verso bíblico. E a cada dia que eu estudo esse verso bíblico, mais aprendo lições que nunca imaginei. O texto declara que depois fazei prova de mim. Faça a prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Faça a prova de mim. Seja fiel comigo. Faça a prova de mim. O texto continua dizendo: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. Algumas traduções, principalmente NVI, a nova versão internacional, em vez do termo janelas do céu, apresenta o termo comportas do céu. Comportas do céu. Usa ao mesmo tempo o termo comportas. Comportas, do ponto de vista prático, nós conhecemos através das barragens e conhecemos através de toda a tentativa que se usa para impedir a passagem ou a circulação da água. Mas, irmãos, do ponto de vista prático, na natureza, nós compreendemos que a água, você pode até tentar, durante um tempo, pará-lo. Mas vai existir um momento tal que você não terá capacidade de parar o curso natural da água. Vai existir um momento que toda a ciência, todo o conhecimento humano cai por terra, porque a água vai insistir de todas as formas até encontrar o caminho e poder passar. Os editores da Bíblia, nova versão internacional, eles entenderam que a expressão janelas do céu, e nós temos aqui também comportas do céu, obrigado Joaquim, deve ser compreendida nos moldes pelo qual temos noção de comportas. Deus promete abençoar seu povo de uma forma inimaginável. Porque o texto diz que eu vou abrir as comportas do céu. Se quando se abre as comportas da terra, nós vemos como a água avança em grande velocidade. E em algumas vezes não temos como travar. Já imaginamos Deus declarar que eu vou abrir as comportas do céu. E eu vou derramar sobre vocês bênçãos que vocês não terão um lugar onde poderão guardar. Talvez você pode pensar que essas bênçãos são só bênçãos materiais. Deixa-me dar exemplos bem práticos. Quando o texto bíblico declara que eu vou dar para você bênçãos sem medida, bênçãos que você não terá um lugar para guardar, Deus está prometendo uma bênção além da nossa imaginação. Ela pode ser uma bênção financeira, mas Deus também pode abençoar você, não permitindo que o teu carro tenha problemas. Você não vai precisar levar no mecânico o teu carro. Deus pode abençoar você, não permitindo que na tua casa alguém esteja doente. Quando o teu carro está com problema, o que é que você vai fazer? Vai gastar dinheiro, certo? Quando tem alguém doente em casa, você vai gastar o quê? O texto bíblico nos apresenta Deus decidir tomar conta de tudo aquilo que envolve as nossas despesas financeiras. Amados, muitas das vezes nós não temos mínima noção das bênçãos que estamos perdendo por parte de Deus, por tomarmos decisão de ser infiel em relação à devolução dos nossos dízimos. Deus não pode mentir. Ele disse que as bênçãos que eu vou derramar sobre vocês, vocês não terão lugar para guardar. É muitas bênçãos. Vocês não terão lugar para guardar. Não terão lugar para guardar. Eu tenho dito que quando somos fiéis a Deus, em relação à nossa devolução dos dízimos, nós tornamos Deus o gestor da nossa própria vida financeira, o administrador da nossa vida financeira. Ele se torna o gestor, o administrador dos nossos recursos. Irmãos, sabem,
Boa parte daquilo que é o desafio das grandes empresas é ter grandes gestores, grandes administradores na área financeira. E a intenção deles é que a economia deles continue crescendo e crescendo. Agora imagine você ter Deus como gestor ou administrador dos teus próprios recursos. Imagine. Algumas vezes nós perdemos estas bênçãos. Por isso é que para esta semana do compromisso, Deus nos apresenta, nos recorda que precisamos, dentro do contexto da nossa adoração, nunca nos esquecer que também adoramos a Ele através das nossas doações. Adoramos a Deus através das nossas doações. Então este compromisso nos exorta por fidelidade. Sejamos fiéis na devolução dos nossos dízimos. Sejamos fiéis. Recordar que dízimo é a 10ª parte do teu rendimento. Não é menos do que isso, nem mais do que isto. Eu estou fazendo acompanhamento de uma senhora que vive aqui no dos condomínios de Talatona. Estou fazendo o acompanhamento dela porque ela andou em várias igrejas e ela, por ter um poder financeiro muito grande, nestas igrejas encontrou pastores que lhe ensinaram que dízimo é dar todos os edifícios dela, oferecer todos os edifícios. Aquilo é dízimo. Ensinaram para ela que dízimo é dar milhões e milhões, é pegar todo o teu salário e dar para a igreja. E nós temos ensinado a ela o assim diz o Senhor. Só precisamos ensinar o assim diz o Senhor, porque na verdade Deus não está preocupado com os nossos recursos, está preocupado com o nosso coração. Que Deus vos abençoe poderosamente. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Deus eterno, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pelo momento de adoração que nos concedeste. Nos ajude, Senhor, o nosso coração é duro, é insensível, mas nos ajude a obedecer o teu mandar. De tudo que o Senhor nos der, certamente devolverei os dízimos, declarou Jacó. Que estas palavras não sejam só de Jacó, mas sejam palavras de cada um dos teus filhos presentes neste lugar. Que cada um de nós compreenda que o Senhor é o dono de todas as bênçãos, é a fonte de todas as bênçãos. Ensina-nos a reconhecer de uma forma prática, por meio das nossas doações, por meio da devolução dos nossos dízimos. Pai, também clamamos por essa bênção que o Senhor prometeu. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Queremos fazer prova ao Senhor, certos de que o Senhor vai prover bênçãos além da nossa imaginação. Queremos ao mesmo tempo te suplicar que cada pai presente aqui, cada filho, cada adolescente, que possa desenvolver a cultura, a educação de adorar a Deus por meio das suas doações. Permaneça conosco de hoje para todo sempre. Em doce nome, por amor de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém.